Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Luís Montenegro, exatamente como o PSD, levaram uma ensaboadela à moda antiga, tendo em conta que a Rita Matias optou por nos dar um presentinho antes das férias parlamentares e deu uma ensaboadela à moda antiga a este governo. Vamos então ouvir esta intervenção, que foi uma das melhores dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma. Uma intervenção brilhante, com uma citação do Apocalipse, inclusive. E, portanto, vamos então ouvir esta intervenção da deputada Rita Matias, que eu achei particularmente boa, e fazemos os comentários no fim. Vamos ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os jovens continuam a sentir-se empurrados para fora do nosso país, mas sobretudo têm-se sentido substituídos e trocados. Por quem? Por uma imigração descontrolada que tem gerado um clima de insegurança, de violência, de criminalidade, de atentados contra mulheres e contra idosos. E por isto o balanço destes primeiros 100 dias de governo é o seguinte: os senhores governam como o PS. Porquê? Porque não governam a pensar em soluções, não governam a pensar nas novas gerações, governam com taticismo, com medo de irem em eleições. Apresentam medidas atrás de medidas como cartazes políticos. Repare, as medidas para a habitação jovem, de apoio à aquisição de casa, são medidas que têm estimulado a procura. Há mais jovens a procurar casas, mas as casas continuam poucas. E, portanto, o que é que vai acontecer no país onde 70% dos jovens ganham menos de 1.000 euros por mês? Os preços das casas vão aumentar ainda mais. Mas o Sr. Primeiro-Ministro sabe também que somos o país na cauda da Europa na literacia financeira. Somos o país onde os jovens saem da escola a saber os 70 géneros, mas não sabem o que é o IRS, não sabem o que é uma taxa de juros fixa ou variável e, por isto, são mais fáceis de enganar nestas suas estratégias e medidas eleitoralistas. E assim vai o Sr. Primeiro-Ministro alegre e contente. Vai o Sr. Primeiro-Ministro alegre e contente tentando meter nichos eleitorais no bolso. Mete os jovens, mete os polícias, mete os professores, mas quer também meter os conservadores. Estes que agora podem ser baleados, estes que agora podem sofrer atentados, estes que podem até ser afastados de governos com cordões sanitários. Sr. Primeiro-Ministro, comprometa-se, acabe com a ideologia de género nas escolas, deixe a Ministra da Juventude governar sem ser para as minorias. Por favor, revogue a agenda ecomarxista no ambiente e, acima de tudo, perceba que o Ocidente está a ser combatido. Sr. Primeiro-Ministro, é tempo de se definir. Sabe porquê? Porque ou quente ou frio, os mornos são vomitados. Obrigado. Muito bom, era como eu vos dizia, tem esta citação do Apocalipse no fim, é uma intervenção muito boa. E a Rita Matias fala aqui de vários temas que eu acho que são importantes. Primeiramente a imigração, que foi dos primeiros a ser mencionados. Bom, sobre a imigração não há muito que eu possa acrescentar ao que foi dito. A substituição é clara, ainda que alguns tenham medo de utilizar o termo substituição, tendo em conta que é um termo amplamente conhecido por determinado ideólogo francês ter feito a teoria da grande substituição. Agora, o que é factual é que, do ponto de vista aritmético, e nem sequer precisamos de uma teoria que muitos consideram uma conspiração, nós não precisamos de uma teoria para julgar aquilo que se passa no Ocidente do ponto de vista da imigração. Ora, convenhamos, temos uma crise demográfica clara. Aparentemente as elites globalistas transmitem-nos a ideia de que os ocidentais não querem fazer determinados trabalhos, e assim sendo, como os europeus principalmente, e falo dos europeus porque é a minha realidade, como os europeus agora são chiques, existem trabalhos, nomeadamente de limpezas, de entrega de comida, etc., que não querem fazer, segundo estas elites, claramente, porque obviamente que isso é uma estupidez, e falo, por exemplo, do caso português. Dá a sensação que os portugueses agora são chiques, sempre estiveram do ponto de vista económico na cauda da Europa, mas agora aparentemente, por alguma razão, sabe Deus qual, os portugueses não querem fazer determinado tipo de trabalhos. Isso é visível do ponto de vista, por exemplo, do Luxemburgo. No Luxemburgo há portugueses que foram para lá fazer trabalhos de limpezas e de entrega de comida e fazem-no e ganham salários adequados e por isso preferem estar no Luxemburgo a fazer trabalhos, os mesmos trabalhos que não fazem cá, mas não fazem cá porque não recebem salários adequados, não conseguem manter-se vivos do ponto de vista prático, pagando uma casa, luz, água, comida, internet, o que for, portanto, pagando tudo, não conseguem ter uma vida adequada e tampouco juntar dinheiro para poder aspirar, quem sabe, a objetivos maiores. E, portanto, os portugueses, os europeus, fazem esses trabalhos. Fazem é onde lhes paguem de forma adequada. Enquanto que, importando imigração descontrolada, massificada completamente, trazer imigração dos países da zona do Indostão, por exemplo, onde vêm para cá receber salários semi-escravos, é mão de obra semi-escrava, basicamente, e, portanto, como recebem esses salários e não reivindicam direitos que os europeus têm na condição de
cidadãos europeus, nomeadamente salários adequados, nomeadamente salários mínimos, por exemplo, porque se estão cá de forma ilegal facilmente são explorados por qualquer patrão com más intenções e, portanto, convenhamos que é muito fácil, muito mais fácil, ter 3 ou 4 imigrantes ilegais a trabalhar para uma determinada empresa do que ter um europeu com os seus direitos de forma plena, porque o europeu com os seus direitos de forma plena, em Portugal, para receber 1.000 euros, se calhar o Estado tem que receber 1.500, 2.000. E, portanto, convenhamos que é muito mais caro, muito mais dispendioso para uma empresa comum ter um europeu com os seus direitos todos do que ter um imigrante indostânico que divide uma casa com 10 a 15 pessoas, paga 100 ou 200 euros de renda e vive cá a subir os preços, a sobrecarregar os serviços públicos, etc, etc. Depois temos as outras questões da identidade de género e da ideologia de género das escolas. É factual. A escola é cada vez mais ideológica, é um espaço que deveria ser de formação intelectual e é cada vez mais ideológico, muito mais. Alguns diplomas que foram deixados na gaveta pelo governo de Pedro Passos Coelho foram obviamente apropriados pelo governo de António Costa e fizeram questão de os pôr todos em prática. Temos neste momento a disciplina de cidadania e eu desafio-vos, por exemplo, a visitarem a página de uma convidada que eu já tive, a Maria Helena Costa. Desafio-vos a visitarem a Associação Família Conservadora, na medida em que vão ficar a par de todas as bizarrices que são ensinadas às nossas crianças nos dias de hoje, com a ideia, com o outcome subjacente de que, bom, é para tornar as crianças mais inclusivas e etc. Não há mais nada para incluir, estamos a falar de um espectro imaginário completamente ideológico de pessoas que se querem transformar em vítimas e algumas delas, eu acredito e espero eu que uma pequena minoria, têm condições patológicas que precisam de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. E, portanto, sobre esse assunto não há muito mais a dizer. O Ocidente está efetivamente a ser combatido. Todas as identidades são aceites e são dignas de ser propagadas, menos a ocidental, menos a europeia. Os europeus não podem propagar a sua identidade porque são os opressores e são os brancos opressores, heterossexuais, etc. Não podem, isso não podem. No entanto, toda e qualquer minoria tem o direito a festejar e até a impor, em alguns casos, a sua identidade, tendo em conta que estão na condição de minoria étnica e para a esquerda isso é uma condição de vitimização e uma condição de inferiorização. Mas é a esquerda que faz este tipo de dogmas. Não existe no Ocidente a ideia do racismo ou da opressão estrutural. Isso não existe. Existem, obviamente, pessoas racistas, infelizmente vão sempre existir. No entanto, convenhamos que as instituições europeias, sejam elas de que país forem, não têm qualquer tipo de leis que comprove essa opressão sistemática. Isso não existe na Europa. E, portanto, se há algum sítio onde, seja que minoria étnica for, ao contrário, por exemplo, de regimes apoiados por esta esquerda, na China, onde existem os conhecidos campos de concentração na China comunista, e nós todos sabemos que eles existem, mas apenas algumas pessoas é que estão dispostas a falar sobre esse assunto e a criticar determinado regime, tendo em conta que o Bloco de Esquerda e o PCP não vão, obviamente, tecer grandes críticas à China. Obviamente que não o vão fazer. Não dá jeito e eu compreendo porquê do ponto de vista ideológico. Agora, se há um sítio neste mundo onde uma minoria étnica pode ser bem sucedida e muito provavelmente, pode haver casos em que sim, não digo que não, mas muito provavelmente não vai ser impedida de prosperar por causa da sua cor de pele, etnia, raça ou religião, posso-vos garantir que é no Ocidente, que é na Europa. E portanto, tínhamos até há bem pouco tempo uma das sociedades mais justas que alguma vez existiu e agora estamos a propagar, por causa destes justiceiros sociais que por aí andam, estamos a propagar a ideia de que somos todos umas bestas opressoras, devemos ter vergonha da nossa história, do nosso passado histórico, da nossa cultura, temos que ter vergonha disso. No entanto, toda e qualquer minoria que para cá venha pode não só festejar como impor a sua cultura. Não aceitamos isso, a imigração tem que ser regulada, há imensas pessoas que têm que ser deportadas e é uma falta de respeito o que tem sido feito pelos governos ocidentais e especificamente pelo governo português. Não este, porque este está, como se dizia, há 100 dias no governo. No entanto, também já dá alguns traços de que, como se costuma dizer em português corrente, mudam as moscas, mas o cheiro é o mesmo. Portanto, convenhamos, meus caros, estamos a ser governados por imbecis, globalistas progressistas, que têm como irrelevantes todas as práticas e todas as questões identitárias, digamos assim, do Ocidente e de Portugal, e, portanto, estão-se pouco borrifando para a identidade do país, para a imigração descontrolada, querem a números orçamentais pomposos para vos apresentar e para vocês poderem votar neles. Meus caros, e fica o último apelo para, até terminar este vídeo,
vídeo. Nós não precisamos de imigração massiva para coisíssima nenhuma e posso-vos garantir que se nós não defendermos a nossa identidade e se continuarmos seres humanos desenraizados e sem impor a nossa identidade dentro do nosso continente, posso-vos garantir que para os desenraizados vai chegar alguém que vai impor a sua identidade. E quando essas pessoas chegarem em força e começarem a impor a sua identidade, vão ganhar-nos no jogo democrático, porque não temos filhos que cheguem, castigamos os jovens, a natalidade não vai crescer, os imigrantes que continuam a chegar têm mais filhos do ponto de vista de rácio do que nós, portanto, segundo percebi, do ponto de vista da comunidade muçulmana, têm em média 2,6 filhos por casal, enquanto que os portugueses, os europeus estão no 1,5. E portanto, no médio e longo prazo, todos nós percebemos o que é que se vai passar, estas comunidades vão começar a ser maioritárias, no jogo democrático votam maioritariamente, ganham o poder e depois, meus caros, podem esquecer a identidade europeia porque nunca mais vai ser a mesma coisa. É tão simples como isto, é aritmético, não precisamos de grandes teorias da substituição, a matemática não mente e qualquer um que queira pode fazer as contas e tirar as suas conclusões. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado, foi uma intervenção brilhante da deputada Rita Matias, um grande beijinho para ti, Rita, já agora, e portanto foi uma grande intervenção e passem também no canal do Chega, deixem lá o gosto, eu vou deixar o link na descrição, passem por lá que vale sempre a pena e saíram muito mais intervenções, eu optei por escolher esta. Da minha parte é isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam o canal, estamos a chegar aos 17 mil subscritores, muito obrigado, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.